Não existe um caminho fácil. Eu sei que você quer que exista e talvez ficasse muito mais bonito e fácil eu falar nesse vídeo que existe um caminho fácil, mas a verdade é que não existe. Que é só você seguir o passo X, que é só o seu filho tomar a medicação Y, que é só você procurar aquele super profissional, aquela super escola, aquela super professora. Um caminho fácil que preencha todo o vazio que existe em você, que cure suas feridas, que cuide das suas frustrações, que resolva todos os seus problemas, que seja leve, tranquilo, meio mágico. Acontece que não existe um caminho fácil. Existe um dia que você decide fazer diferente, olhar diferente para o seu filho. Um dia que você está confiante, esperançosa. Existem métodos, estratégias, tratamentos que te deixam mais confiante, mais esperançosa, mas não existe um caminho fácil. O caminho se torna mais fácil. Você vai entendendo o seu papel nesse processo. O seu filho vai entendendo o papel dele nesse processo. Você aprende a olhar o TDAH com outros olhos. Ele aprende que não é a pior criança do mundo. Que suas dificuldades têm nome e tratamento. Você começa a entender o porquê ele se comporta de maneira impulsiva. Ele começa a entender que é possível se controlar. Você passa a ver o sofrimento por trás daquele comportamento inadequado. Ele, ao se sentir cuidado, se sente amado, capaz, forte. Tem vezes que dói, tem vezes que dá errado, mas a vontade de fazer diferente é tão grande, que olha aí, o caminho se tornou mais fácil, mais leve. Seja muito bem-vinda à jornada TDAH infantil. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, criadora do método CAC do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. E eu estou imensamente feliz e grata por ter você aqui comigo hoje. Neste evento, eu quero te mostrar como lidar melhor com os sintomas do TDAH do seu filho, mesmo que você ainda não tenha um diagnóstico fechado. Você vai aprender o passo a passo para lidar com a desatenção, a hiperatividade, as crises de impulsividade, os descontroles emocionais do seu filho. Você vai ver que é possível ter paciência. Lidar com os sintomas do TDAH do seu filho é primordial para ajudar ele a ter uma boa relação com a família, com os colegas. É primordial para ajudar ele a ter um bom desempenho na escola. Além disso, você vai desenvolver uma relação mais leve e mais equilibrada com o seu filho. Neste evento, você vai ver que é possível se libertar daquela culpa que te acompanha há muitos e muitos anos e que sim, é absolutamente importante, necessário e possível ter o apoio e o suporte de outras pessoas. É possível desenvolver ferramentas para lidar com os desafios futuros. Eu quero te mostrar as mudanças de algumas das centenas de mães que seguiram esse passo a passo e que viveram as transformações, que tiveram os benefícios e puderam construir uma relação mais leve, mais equilibrada com os seus filhos. Dá uma olhadinha nessas transformações. A gente vivia assim, em guerra. Eu não entendia, eu não sabia o porquê que ele era assim. E eu era sem paciência. Então eu sentia isso, que a gente não tinha vínculo. O casamento estava muito desgastado por conta disso. Até que um dia eu comecei a pedir socorro para Deus. Eu disse, o que eu faço? Porque eu vou enlouquecer. Mudou muito. A minha paciência tá bem melhor. A partir desse momento eu consegui me libertar dessa culpa de que o TDAH não era culpa minha. Toda vez que vem esse pensamento de culpa pra mim, eu falo não. Mas aí eu sempre lembro da Paula falando, você não sabia como fazer. Então você fazia do jeito que você achava que era.
agora tá tudo certo, tá tudo bem. Quando nós estamos bem informadas, a gente sabe lidar com essa dificuldade. Sim. Foi muito bom para mim, sabe? Para minha vida, para minha família. E hoje, assim, ó, a coisa tá muito mais leve aqui em casa. Sou eternamente grata a você por isso. E o meu muito obrigada. Gratidão é a palavra que define. Você viu o que a Bernadette falou? Que ela vivia uma guerra, uma tempestade e que hoje ela consegue enxergar o TDAH do seu filho de uma outra forma. Se você também vive uma guerra, uma tempestade aí na sua casa, eu quero que você saiba que é possível mudar este cenário. É possível vivenciar esta transformação, essa mudança. E isso não é milagre. A Bernadette não é uma mãe de sorte. A Bernadette é uma mãe aprendiz e ela seguiu o método e naturalmente viu essas mudanças acontecerem na sua vida e na vida do seu filho. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te mostrar este caminho. Mas antes de eu mostrar esse caminho, é muito importante que você saiba de onde este método veio. E para isso, eu quero me apresentar. Eu sei que muitas pessoas chegaram até aqui e não me conhecem, muito provavelmente viram algum vídeo meu em alguma rede social, se inscreveu para este evento e está aqui hoje para aprender a lidar com os sintomas do TDAH do seu filho. Então, muito prazer! Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, criadora do método CAC do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Eu atendo em consultório há 12 anos e eu sempre atendi crianças. Naturalmente, as crianças com TDAH chegaram até mim. E essas crianças, essas queixas desses pacientes me levaram então a procurar uma especialização e eu fui fazer neuropsicologia. Eu percebia que muitos pais se sentiam muito perdidos, sem direção. Eles tinham a hipótese diagnóstica de TDAH ou de outro transtorno de aprendizagem, procuravam os melhores profissionais para confirmar o diagnóstico ou para levantar uma outra hipótese diagnóstica. Esses profissionais faziam uma investigação, muitas vezes fechavam o diagnóstico, davam a devolutiva para esses pais dizendo o seguinte: o seu filho tem TDAH, tá aqui a receita da medicação. Muito obrigada, até a próxima consulta que vai acontecer daqui 2 meses. Esses pais saíam do consultório médico desesperados, perdidos. Meu Deus, meu filho tem TDAH. Eu tenho um diagnóstico que não sei o que significa. O que eu faço a partir de agora? Passo na farmácia, dou essa medicação. Será que essa medicação vai fazer bem para o meu filho? Será que essa medicação vai fazer mal para o meu filho? Quais são os efeitos colaterais dessa medicação? O que vai ser da vida do meu filho? Será que essa medicação causa dependência? Será que ele vai conseguir se desenvolver profissionalmente? Será que ele vai conseguir ter amigos? Não sei o que fazer, socorro, estou perdido, estou perdida. Pode ser que você esteja se vendo na minha história, se vendo na minha fala. Ou porque você já recebeu um diagnóstico e ficou perdida, tanto quanto esses pais. Ou porque você está passando pelo processo diagnóstico, você ainda está fazendo a avaliação, frequentando os consultórios médicos de neuropediatra, psicólogo, e você está tão perdida quanto, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe por qual caminho seguir. Não é nada fácil lidar com um diagnóstico, é absolutamente difícil e impactante, porque é uma situação nova e totalmente desconhecida. Eu me coloquei no lugar dessas mães, desses pais, e pude perceber que eles precisavam de informação, mas não qualquer informação. Eles precisavam de uma informação embasada, a informação correta, uma informação pautada na ciência. Esses pais precisavam de orientações, de um acompanhamento próximo. Esses pais precisavam de cuidado. Foi aí que eu criei o método CAC, para ajudar esses pais que se sentiam tão perdidos. Hoje, centenas de pais, de mães já seguiram esse passo a passo, já seguiram esse método. E todas essas mães, todos esses pais tiveram a oportunidade de fazer as pazes com o TDAH dos seus filhos.
E agora, eu estou dividindo isso com você porque eu quero que você também aprenda a lidar com os sintomas do TDAH, porque eu sei que não é nada fácil. Agora, eu vou te apresentar um segredo. Os principais vilões, aqueles vilões que te impedem de entender o TDAH do seu filho. Aqueles vilões que trazem muitos prejuízos para a sua vida e para a relação que você constrói com o seu filho diariamente. E esses vilões impedem que você construa uma relação leve, equilibrada e feliz. E eu sugiro que você pegue papel, caneta e você anote um por um, porque eu vou mostrar para você todos esses vilões. Não perde a oportunidade de aprender, anota tudo, porque quando a gente anota, a gente grava muito melhor e a gente aprende de uma forma muito diferente. E para te mostrar os erros que retardam o processo, o tratamento do TDAH do seu filho, eu vou para a lousa para deixar tudo muito claro para você. Vem comigo. Erro número 1. A culpa é minha ou de alguém ao meu redor. Com muita frequência, pais de crianças com TDAH têm a seguinte fala: ai, a culpa disso é minha porque eu sou muito permissiva, ou porque o meu marido é muito autoritário, ou é porque eu sou muito brava, eu puno muito meu filho, é por isso que a situação chegou nesse ponto. A culpa é da escola, porque a escola não colabora comigo, a escola não me ajuda. A culpa é dos profissionais que não sabem me ajudar, me orientar. A culpa é minha ou de alguém ao meu redor. Essa busca incessante e enlouquecida por um culpado só atrasa a sua vida e o tratamento do seu filho. Porque quando você busca um culpado, como se houvesse um culpado, né? Primeiro, tem esse ponto. Mesmo que houvesse um culpado, ainda assim o seu filho continuaria com o TDAH. Porque eu não sei se você sabe, mas TDAH não tem cura. E mesmo que você ache um responsável pelo TDAH do seu filho, o TDAH é genético. Então, eu já atendi pais que dizem o seguinte, que buscam um culpado. Será que ele puxou de mim? Será que puxou o TDAH do meu marido? Da minha tia? Da minha avó? Do meu irmão? E essa busca enlouquecida por um culpado não te leva a lugar nenhum. Aliás, te leva, sabe pra onde? Pro passado. E aqui, o passado não muda. A não ser que você tenha superpoderes. Mas eu ainda não conheço ninguém que tenha superpoderes. Quando você busca um culpado, você fica presa no passado. Naquele lugar onde você não consegue mais acessar. Porque o passado passou. A única coisa que pode acontecer com o passado é aprender com aquilo que aconteceu. Só que você que está buscando um culpado ou que se sente culpada pelo TDAH do seu filho, você está presa aqui. Aqui que você está presa. Só que as possibilidades de mudanças, de transformações, as possibilidades não se encontram no passado. As possibilidades se encontram no presente. No aqui, agora. Você só pode mudar todo esse cenário conturbado que você vive, toda essa tempestade, toda essa guerra, hoje. Ontem já foi, já passou. Não interessa o que aconteceu ontem, o que aconteceu há 5 anos. Você deve sim utilizar isso como um aprendizado, mas ficar presa no passado não vai ajudar o seu filho, não vai te ajudar a lidar com os sintomas do TDAH. As possibilidades de mudanças estão aqui, ó, no presente, no aqui e agora. Não estão no futuro também. E eu sei que você se preocupa com o futuro. O que vai ser do meu filho? Será que meu filho vai conseguir ter um bom desempenho escolar? Será que ele vai conseguir se formar? Será que ele vai conseguir fazer faculdade? Eu me sinto culpada porque ele vai mal na escola. E eu não consigo ajudar o meu filho. E meu Deus, o que vai ser da vida do meu filho? O futuro não existe ainda. O futuro você só planeja. E como que você planeja o futuro? Plantando sementes aqui, agora. Erro número 2. A
culpa é do TDAH. Eu não sei se dá para notar, mas eu tentei fazer aqui um iceberg. E o iceberg, aquele bloco enorme de gelo que pode ser encontrado no mar, 10% do iceberg, apenas 10% do iceberg fica fora da água. 90% está submerso. Então imagina, quando você vê um iceberg nos filmes, imagina que aquele bloco enorme de gelo que você consegue ver é só a pontinha do iceberg. Porque o que realmente impacta aquele bloco de gelo está submerso. É exatamente isso que acontece com os pais que acham, que acreditam que a culpa de todo o transtorno, de toda a bagunça, de toda a desordem da vida é do TDAH. E aí esses pais focam nos 10%. Meu filho é muito agressivo, é por isso que eu vivo esse inferno. O meu filho é muito agitado, não para quieto, é por isso que ele não consegue aprender. Meu filho é mal educado. Meu filho não tem limites. Meu filho é chato. Meu filho é inconveniente. E aqui eu poderia colocar 1 milhão de adjetivos que pais de crianças com TDAH têm para definir, usam, né, para definir o filho. Não só pais, outras pessoas ao redor também. Esses pais, quando eles focam nesses 10%, eles perdem uma grande oportunidade de olhar o que realmente importa. Porque se você começar a lidar com a agressividade do seu filho, então como é que eu vou lidar com a agressividade do meu filho? Eu vou punir. Se o meu filho é mal educado, então eu vou ser rígida com o meu filho. Se o meu filho não tem limites, então eu vou castigar o meu filho e eu vou mostrar para ele como ele vai ter limites. Vai ter limites por bem ou por mal. E aí esses pais, eles começam a fazer o quê? Enxugar gelo. Eles acham que eles estão resolvendo alguma coisa da vida deles, né? Só que eles só estão olhando para 10% do problema. Quando na verdade os 90% estão aqui, ó, e ninguém tá vendo, ninguém tá notando. E muitos pais não conseguem lidar com os sintomas do TDAH porque eles focam nesses comportamentos. Eles focam nos comportamentos inadequados do TDAH. E eles esquecem de olhar o essencial, que está submerso. Aquilo que você não consegue ver ainda. E eu sei que você está pensando agora, tá bom, Paula, mas e agora? O que são esses 90%? Me fala, porque eu quero enxergar esses 90%. E eu vou falar sobre esses 90% na aula 2 da Jornada TDAH Infantil, que vai acontecer na quarta-feira. Calma, que eu vou chegar lá. Mas o que eu quero que você se atente é que o seu comportamento muitas vezes está focado nesses 10%. E você está enxergando a culpa, colocando a culpa toda no TDAH. Se o seu filho não tivesse recebido o diagnóstico, pronto, nossa, sua vida estaria 1000 maravilhas? Não sei, talvez não. Porque não é sobre o TDAH, é sobre como você lida com o TDAH. Se você fica focada nesses 10%, você nunca vai enxergar os 90%. E aí você vai ficar enxugando gelo. Você já enxugou gelo pra você ver como é? Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Erro número 3. Quanto mais informação, melhor. Será? Na tentativa de melhorar todo esse caos, os pais começam a buscar informações. E aí eles abrem o computador, vão lá no Dr. Google, TDAH, sintomas de TDAH, como lidar com TDAH, como resolver os problemas da minha vida, meu filho é TDAH, socorro, medicação para TDAH, TDAH e TOD, TDAH e agressividade, TDAH e escola, como ensinar o meu filho a ler, como ensinar o meu filho a gostar de matemática. E os pais começam a buscar informações, muita informação, porque eles entendem que quanto mais informação, melhor. Muita informação. E aí, não contentes, eles começam a conversar com os amigos. Ah, eu soube que o coleguinha do meu filho tem TDAH, vou conversar com a mãe dele.
Mãe do Pedrinho, e aí, seu filho tem TDAH? Conta pra mim como é que foi, como que você fez o diagnóstico? Nossa, você tá falando, olha, meu filho apresenta isso, isso, isso. Ritalina o seu filho toma? Nossa, então acho que eu vou falar pro meu médico, que eu acho que, 10 miligramas, Ritalina 10 miligramas. Vou falar pro médico então receitar a Ritalina 10 miligramas. Porque se tá funcionando pro seu filho, vai funcionar pro meu? Ou, nossa, o seu filho toma Ritalina, o meu também. Nossa, o seu filho tá respondendo bem a Ritalina? Nossa, o meu não. O meu tem um monte de efeito colateral, fica irritado, não consegue comer, não consegue dormir. Por que seu filho melhorou e o meu não melhorou? Ou, nossa, a mãe da Mariazinha falou que se você tirar XYZ da alimentação, vai melhorar o TDAH. E se você utilizar esse floral, mais aquele suplemento e mais aquilo ali também, vai melhorar e tira e queda. O TDAH vai sumir da sua vida, da vida do seu filho. Informação, quanto mais melhor, não é mesmo? Não, gente. Porque quanto mais informação você tem, muitas vezes você fica mais confusa. Então não é sobre ter muita informação, é sobre ter uma boa informação. Então esta frase não se aplica. Eu substituiria essa frase por quanto melhor a informação, melhor. Porque o que você precisa? De uma informação embasada cientificamente, uma informação clara, uma informação objetiva. Não é qualquer informação. Qualquer caminho serve para você? Serve. Porque eu penso que não. Qualquer caminho serve para o seu filho? Acredito que não. Tem que ser o caminho certo. Tem que ser o caminho mais curto. O caminho que vai te trazer mais tranquilidade, que vai deixar o seu filho se desenvolver da maneira mais saudável possível, que vai diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. Então, quanto mais informação, melhor? Não. Não. Quanto melhor a informação, melhor. Vamos para o erro número 4. Erro número 4. Quem? Eu? Oi? Tá falando comigo? Sim, eu estou falando com você. Mãe de uma criança com TDAH. Pai de uma criança com TDAH. É com você mesmo que eu tô falando. Crianças com TDAH dão muito trabalho. Educar um filho com TDAH é extremamente difícil, estressante, desgastante. Você sabe disso, porque você vive isso diariamente. Alguns estudos científicos indicam que pais de crianças com TDAH, principalmente mães de crianças com TDAH, acabam adoecendo, porque a carga, a responsabilidade é muito grande, a carga é muito pesada, é difícil, os desafios são imensos, eles não acabam nunca. Essa carga de estresse acaba colocando essas mães em risco. Essas mães têm mais probabilidade de desenvolver ansiedade, depressão, estresse crônico, insônia. E nem sempre isso está relacionado ao TDAH do filho ou da filha. Tem horas que a gente pensa, né, que filhos, meu Deus, são muitos filhos, muitos problemas. E a verdade é que filhos serão sempre muitos, porque os filhos sempre vêm acompanhados de muitas questões, muitos desafios. E isso não está relacionado diretamente com o TDAH. É óbvio que uma criança com TDAH apresenta mais desafios, mais desgaste. Os pais, eles precisam se engajar muito mais, se envolver muito mais na educação de um filho com TDAH. Mas acontece que ser pai e ser mãe é desgastante, é estressante. E toda essa sobrecarga emocional está muito mais relacionado à ideia que a mãe cria de que ela precisa dar conta de tudo e de todos. De que ela é boa, ela consegue, ela precisa dar conta desse filho e que ela é forte.
As mulheres são capazes de falar com orgulho do quanto elas se anularam e deixaram para trás os seus sonhos, o seu trabalho, enfim, tantas coisas para cuidar dos filhos. E agora eu tô aqui sofrendo, acabada por causa do meu filho, porque o meu filho dá muito trabalho. Essas mães criam expectativas gigantes. Elas acham que elas precisam educar, ensinar, dar aula, né? Porque muitas mães, na pandemia principalmente, acabaram desenvolvendo um papel de professora dos seus filhos. Elas precisam orientar essas crianças, direcionar, ensinar sobre higiene, sobre valores, sobre princípios, sobre independência emocional, sobre como lidar com a raiva, com a emoção. Mas o que eu acho muitíssimo engraçado é que muitas mães não sabem lidar com as próprias emoções. E é por isso que o nome deste erro é quem? Eu? Eu não sei lidar com as minhas emoções? Eu peço para o meu filho parar de gritar, gritando. Eu falo para o meu filho aprender a lidar com a raiva, mas eu mesma não sei lidar com a raiva. E quando eu tô com raiva, você sabe o que eu faço? Birra. Porque não sei se você sabe, mas adultos fazem birras. Quando eu me sinto frustrada, eu fico triste, acabada, eu tenho vontade de morrer, de me jogar na cama e de não levantar nunca mais. Mas quando meu filho está frustrado, eu digo para ele: imagina, filho, você precisa lidar com isso. A vida é assim. A gente vai se frustrar muito nessa vida. Mas quando a frustração bate à sua porta, você não sabe o que fazer. Então, muitos pais falam sobre saúde mental, sobre lidar de uma maneira adequada com a raiva, mas eles mesmos não sabem fazer isso. E eu estou dizendo que o erro número 4 é quem eu, porque eu estou falando de você, do quanto você sabe lidar com os seus sentimentos. Como você lida com a sua raiva, com a sua tristeza, com a sua frustração? Todos nós sabemos do poder das relações entre pais e filhos. Você sabe disso. Nós levamos isso para a vida inteira. Uma mãe é capaz de adoecer junto com o filho. E é capaz também de vibrar conquistas, de torcer, de estar junto. Assim como ela sente uma tristeza paralisante frente a uma frustração. Quando o filho fica frustrado ou vive uma situação muito difícil, essa mãe se sente impotente e fica paralisada, sem saber o que fazer com aquilo. Você e o seu filho, vocês se influenciam mutuamente. E a minha pergunta é: como você está lidando com as suas emoções? Porque a maneira como você lida com as suas emoções vai impactar diretamente na maneira como seu filho lida com as emoções dele. Então não dá para você exigir que o seu filho lide bem com a raiva, com a tristeza, com a frustração, se você aí, que é bem grandinha, ainda não sabe, ainda não aprendeu. Então, quem eu? Sim, você aí, na sua casinha, como é que você tá fazendo para lidar com as suas emoções? Já aprendeu a lidar direitinho? Já desenvolveu inteligência emocional? Já olhou para o seu mundo interno? Porque se você ainda não fez isso, tão menos o seu filho, que é uma criança e tem TDAH, vai conseguir fazer. Vamos para o erro número 5. Erro número 5. E agora? Quem poderá nos salvar? Tô aqui nesta confusão e quem vai vir aqui me salvar? Quem vai me tirar deste sufoco? Alguns pais criam uma ideia terrível acerca do TDAH. Começam a imaginar monstruosidades, os prejuízos, ver um futuro assim devastador. Pensam que o tratamento medicamentoso é a pior coisa do mundo. E o que eu acho surpreendente é que esses mesmos pais, muitas vezes, não pensam o quanto o TDAH não tratado pode causar muito mais prejuízos do que a medicação, os efeitos colaterais da medicação. Quando eles colocam na balança, eles só conseguem enxergar que o meu filho vai tomar tarja preta, o meu filho vai tomar uma medicação controlada. Isso é um absurdo, isso não cabe na minha vida.
mas cabe na vida desses pais os prejuízos causados pelo TDAH. Quem poderá salvar esses pais, essa família? Na tentativa de buscar uma salvação, esses pais começam a atirar para todos os lados, né? Então, procuram um psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neuropediatra, psiquiatra infantil, acupuntura, tratamentos alternativos, florais, sei lá. Tudo quanto é tipo de tratamento para se sentir um pouquinho aliviado, para ter um pouquinho de esperança, uma dose de esperança. Eu preciso que alguém me salve, porque eu sozinha não estou conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Isso quando esses mesmos pais não procuram tratamentos alternativos e desconhecidos, e aí não tem resultado, não tem benefício nenhum, e isso acaba reforçando a ideia de que não tem jeito mesmo, acho que ninguém pode me salvar, acho que o negócio é se conformar mesmo com os prejuízos do TDAH, vou abandonar todos os tratamentos, não vou dar andamento em mais nada, medicação teve efeito colateral, vou abandonar, não quero. Psicóloga, levei na psicóloga, fez 2 meses de terapia, não deu certo, imagina, continua tendo os mesmos comportamentos inadequados. Tô fora, não vai mais na psicóloga, não vou ficar gastando meu dinheiro com isso. Fono, mesma coisa, terapia ocupacional, mesma coisa, atividade física, imagina, meu filho pula de atividade física para atividade física, já fez natação, jiu-jitsu, beach tênis, futebol, basquete, todos os esportes, ele não tem constância, não consegue se manter motivado. Não vou fazer mais nada, não vou gastar meu dinheiro. Vou deixar isso aí, ó, largado. Ah, o tempo dirá, né? O tempo dirá. O tempo dirá que o seu filho vai colecionar muitos prejuízos. Educar um filho com TDAH é, na maioria das vezes, absolutamente difícil e cansativo. Vamos para o erro número 6. Erro número 6. Eu sou a única pessoa capaz de ajudar o meu filho. Não sei se você conhece aquele ditado popular: ser mãe é padecer no paraíso. Eu tenho um pouco de aversão a esse ditado. E eu vou explicar o porquê. Porque eu penso, tá, ser mãe é padecer no paraíso. Então, primeiro a gente padece, dá uma sofrida, um desgaste emocional absurdo, você perde a sua saúde mental, né? Fica triste, acabada, chora, estressada. Só que depois você vai ter um paraíso para usufruir. Não é uma boa troca? Troco alguns dias no paraíso pela sua saúde mental. Vamos comigo! Gente, pelo amor de Deus, você pode até usufruir de um paraíso, eu só não sei se você tem saúde para aproveitar desse paraíso. Esse ditado popular não me pega de jeito nenhum e eu espero que não pegue você. Porque ser mãe não precisa ser sofrido, desgastante. Você não precisa perder a sua saúde mental e física para exercer a maternidade. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso é um absurdo. Essa ideia é maluca. E um dos fatores geradores de estresse é a síndrome da Mulher Maravilha. Você já ouviu falar da síndrome da Mulher Maravilha? Será que você tem a síndrome da Mulher Maravilha? Sabe que diz respeito? Quando eu falo síndrome da Mulher Maravilha, eu estou me referindo àquela mulher que acha que dá conta de tudo e de todos. Que ela é capaz de resolver tudo sozinha. Ela é capaz de cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, do marido, da comida, da roupa, do cachorro, do papagaio e do periquito. Do TDAH, óbvio, TDAH do filho. Ela leva o filho na psicóloga, na TO, no neuro, ela dá as medicações, ela leva o filho na atividade física, ela volta, ela estuda com o filho. E no intervalo, ela vai lá, faz um almoço rapidinho, porque o filho tem que comer bem. E aí depois, ela coloca o filho pra dormir, conta uma história pro filho. E aí depois ela termina o dia acabada. Acabada. Mas ela é forte, né? Ela é guerreira, porque ela é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tá cansada.
A Mulher Maravilha está cansada. E não é legal ser a Mulher Maravilha. E se você se identifica com esse termo, a síndrome da Mulher Maravilha, se você ouve elogios porque você dá conta de tudo e de todos, porque você é guerreira, porque você se sacrifica pelos seus filhos, se você é a mulher que ouve esse tipo de elogio, eu vou te dar uma dica: repense. Repense esta fantasia da Mulher Maravilha, porque esta coroa pesa, e pesa demais, e custa muito caro. Muitas vezes, a sua saúde mental, a sua saúde física. Você precisa entender que você não precisa dar conta de tudo sozinha. Você pode ter uma rede de apoio. Você pode ter pessoas ao seu redor que te dão suporte, que ajudam você a desempenhar as suas tarefas diárias. Você não precisa ser suficientemente boa o tempo todo. Você não é a única pessoa capaz de ajudar o seu filho. Afeto, carinho, todo mundo pode dar, todo mundo pode oferecer. Se você é a Mulher Maravilha, repense, porque a Mulher Maravilha, neste caso, não tem superpoderes e ela adoece. Então, para fazer um resumão da aula de hoje e para falar dos erros que eu trouxe aqui para você ter mais consciência, eu vou retomar. Erro 1, a culpa é minha. Ó Deus, ó céus, a culpa é minha ou de alguém muito próximo. E aí você fica parada no passado e não faz nada no presente. E onde estão as possibilidades de mudança e de transformação? No presente, não estão no passado. No passado a gente não volta, a gente não muda. Erro número 2, a culpa é do TDAH. Iceberg do TDAH. Eu olho só para aqueles 10% que é o que eu consigo enxergar e perco uma grande oportunidade de trabalhar o que realmente importa. E o que realmente importa? Aquilo que está submerso. 90%. Aquilo que você não vê, aquilo que você desconhece ainda. E por que ainda? Porque eu vou mostrar esses 90% na próxima aula. Erro número 3, quanto mais informação, melhor. Não! Quanto melhor a informação, melhor. Não é sobre quantidade de informação, é sobre qualidade de informação. Então, para de ficar buscando informação enlouquecidamente no Dr. Google, com o vizinho, com o papagaio, com o periquito, com a mãe da Mariazinha e da Joana. Para, isso não vai te levar a nada, isso vai deixar você mais confusa. Erro número 4, quem eu? Oi? Eu preciso me cuidar? Eu preciso trabalhar minhas emoções? Não, mas eu sou super tranquila e não preciso. Não, quem precisa é meu filho não tem TDAH, não tem nada. Sou ótima. Pense que você é a referência, você é o modelo. Erro número 5. E agora? Quem poderá nos salvar? Ó Deus, ó céus, estou perdida. Não sei onde começar, por qual profissional procurar, então eu procuro todos. Eu faço tudo, todos os tratamentos ao mesmo tempo, procuro todos os profissionais, fico perdida, começo a buscar enlouquecidamente os caminhos. E isso só atrapalha a sua trajetória. Erro número 6, o último, mas não menos importante. Eu sou a única pessoa capaz de ajudar o meu filho. A síndrome da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha que tá cansada. Você não tem que ter orgulho de ser a Mulher Maravilha, porque isso é absolutamente desgastante. E você não é a única pessoa do mundo capaz de ajudar o seu filho. Quando você descobrir a importância de uma rede de apoio, você vai se libertar e você vai relaxar. E vai ver que esta caminhada, essa trajetória pode ficar muito mais leve. Isso é só o começo da jornada TDAH infantil. Hoje eu falei da minha história e dos principais erros que pais de crianças com TDAH cometem. Eu falei o porquê você não consegue lidar com os sintomas e com todos os prejuízos causados por esse transtorno.
E se você se viu na minha fala, se você identificou alguns desses erros na sua vida, se você comete esses erros, você não pode perder a segunda aula da Jornada TDAH Infantil. A próxima aula será dia 15 de setembro, quarta-feira agora. E nesta aula eu vou te mostrar as soluções para os desafios que você enfrenta diariamente. Agora, rola essa página, você vai encontrar um botão azul da comunidade do Facebook. Aperta esse botão e deixa o seu comentário lá na comunidade. É muito importante para mim receber o seu feedback. Eu quero saber o que você aprendeu comigo hoje. A sua opinião importa e direciona o meu trabalho. Todas as pessoas que deixarem o seu comentário irão participar de um sorteio. Eu vou sortear um livro sobre TDAH, com o tema TDAH. Pode ter certeza que eu vou escolher um livro maravilhoso que vai te ajudar nesta caminhada. Bora lá? Tô esperando o seu comentário. Eu vou responder o máximo de comentários que eu puder. Te vejo na aula 2, quarta-feira, da Jornada TDAH Infantil. Até lá! E assim, a gente vê como é importante a questão da informação, né? Que diferença faz, tanto na nossa vida, na vida dos pais, como principalmente na vida das crianças. E como a falta da informação também traz prejuízos, né? Para eles e para a gente também. Porque agora eu estou entendendo o porquê de algumas coisas. Estou começando a ver o TDAH de uma forma mais leve. Porque antes eu tinha ele engasgado, mas assim, graças a você, a essa oportunidade que a gente está tendo, essa informação, esse acesso, muita coisa tem mudado na minha vida e assim, a forma de eu conduzir as coisas com Ravi. É a forma como eu vejo hoje o Luigi. Eu já tinha um pouco de entendimento, mas com você, com tudo que eu aprendi, é algo mais profundo. Então, assim, a minha visão mudou. É transformador mesmo, né? A nossa vivência, o nosso dia a dia é incrível. Com a nossa harmonia, melhorou. E hoje foi a primeira vez que, assim, ele sentou numa boa. Eu acho que por conta que eu expliquei pra ele, né? Não cheguei impondo as coisas, né? E foi muito tranquilo. Eu falei, meu Deus, o negócio tá surtindo efeito. Eu percebo que ele tá mais leve, mais calmo. É isso que eu sinto. Até perguntei pro meu marido, eu falei assim, amor, você acha que eu tô melhor? Ele, nossa, 1000 vezes. Eu acabo refletindo nas crianças, né? Então a mudança vem em mim. Foi o que a gente aprendeu lá no autoconhecimento, né? A mudança vem em mim e vai refletir nos demais, né? Ao meu redor. Então eu vejo que assim, é transformador por conta disso. Porque é um negócio que não tem volta. É um negócio que só vai pra frente. Gente, eu queria que todo mundo assistisse a família inteira. Porque é incrível. Todo mundo vai passar a olhar de forma diferente. Porque não tem como não aprender e não pôr em prática. É assim, é uma coisa que eu falei, não tem volta. Os sintomas não mudaram, mas a minha forma de olhar mudou. E quando a gente muda a forma de enxergar os problemas, tudo muda. Foi como se a Paula tivesse tirado uma mochila muito grande que eu carregava nas minhas costas, de peso. Por mais que o Cauã era diagnosticado, eu sentia muita culpa. Eu achava que eu estava falhando, eu achava que era minha culpa. Eu tô me sentindo leve, eu tô me sentindo forte agora. Ela me tirou o conceito de querer ser Mulher Maravilha, porque eu não consigo ser, eu me culpava por não conseguir ser. A minha vida antes era estresse, muito choro, eu muitas vezes questionava a Deus por que comigo. E hoje eu consigo enxergar de outra forma, hoje eu consigo enxergar que eu tenho a oportunidade de mudar a vida do meu filho. Minha relação com o Cauã está bem melhor, sem muita cobrança igual eu tinha. E o meu olhar para o TDAH hoje em dia está totalmente diferente. Eu sinto que antes eu era leiga, né? Eu achava que eu sabia, mas eu não sabia de nada. Porque o diagnóstico vem para as nossas mãos de uma forma muito abreviada. Na consulta você não tem a dimensão do que te espera, né? Por mais que eu já passei por acho que 3 médicos, nenhum foi capaz de me dizer o que a Paula está me ensinando.